Capítulo 930. Insizanguil. Ao ouvir o nome, todos os luvas vermelhas presentes ficaram em silêncio. Nenhum único falou por um momento. Desde que este ex-bispo traiu e fugiu da igreja, a Igreja da Meia-Noite nunca diminuiu sua perseguição a ele. Arcebispos e diáconos de alto escalão que ocupavam cargos importantes se revezavam na responsabilidade de procurá-lo. Eles ajudaram uns aos outros, muitas vezes trazendo os artefatos selados relevantes para todos os lugares em busca de pistas sobre ele. Mas, no final das contas, não conseguiram prender Insizanguil. Ele escapou por todo tipo de coincidência, sua sombra nem foi notada. Além disso, ele causou vários eventos importantes que mataram muitos falcões noturnos. Para a Igreja da Meia-Noite, especialmente para os falcões noturnos, ele era alguém que odiavam e que também os insultara. Sem perceber, Leonard Mitchell já havia cerrado os punhos enquanto sua respiração se tornava mais profunda. Ele logo se forçou a se libertar das emoções repentinas que surgiram dentro dele. Voltou sua atenção para outra coisa. Não é de admirar que Duane Dantes tenha conseguido encontrar Insizanguil na ilha Waypoint, no mar Berserk. Foi porque o objetivo deste último também era o continente sul, Balan Leste. Em meio ao silêncio de todos, Dali Simone imediatamente usou seu corpo espiritual para emitir uma voz etérea sem quaisquer mudanças óbvias. Com alguma frieza, ela falou em ritmo acelerado. Onde eles se encontram? O membro do episcopado luminoso balançou a cabeça inexpressivamente. Não sei. Dali fez mais algumas perguntas, mas não obteve uma resposta ideal. Finalmente, deu um passo para trás e olhou para o capitão do time Luvas Vermelhas, Sost. Sost suspirou e ponderou sobre suas palavras antes de dizer: primeiro, precisamos informar esta informação à Sua Excelência, Olho da Deusa. Deixaremos que ela entre em contato com a Santa Catedral. Ince, que tem 008 com ele, não é alguém que uma equipe Luvas Vermelhas possa aguentar. Em segundo lugar, devemos continuar investigando e seguir esta pista relativa a Palenque Taciblius. Esperemos poder descobrir os motivos de Insizanguil. Com a situação de não sermos capazes de rastreá-lo ou localizá-lo, compreender seus motivos é mais importante do que saber onde ele está. Talvez isso possa nos ajudar a montar uma armadilha na qual ele não tem escolha a não ser entrar. Finalmente, a partir de agora, todos devem tomar nota de quaisquer coincidências. Independentemente do motivo, elas devem ser relatadas para mim. Sim, capitão. Os membros dos Luvas Vermelhas responderam em uníssono. Leonard manteve silêncio enquanto virava a cabeça para olhar para Dali Simone. Ele descobriu que esta porteira que se referia a si mesma como uma médium espiritual estava igualmente silenciosa. Seu olhar estava sombrio. Ao mesmo tempo, ele ouviu a voz ligeiramente envelhecida de Palais Zoroaste ressoar em sua mente. Pelo que parece, estarei testemunhando uma brincadeira de correr e perseguir. O que significa isso? Ele está insinuando alguma coisa? Acabamos de decidir iniciar investigações sobre os motivos de Insizanguil, e isso já é conhecido pelo 008? Leonard desviou o olhar e de repente teve uma ideia. Se uma pessoa que já está morta fizesse secretamente a investigação relevante, ela seria capaz de evitar a percepção do 008? Depois de 2 horas de sono, Klein esfregou a cabeça ainda latejante e saiu lentamente da cama. Em seguida, puxou a campainha ao lado da porta e esperou a chegada de um servo. Em pouco tempo, um nativo deliberadamente vestido com trajes de Loen, camisa branca e colete vermelho, bateu à porta. Klein girou a maçaneta e abriu uma pequena fresta na porta. Ele instruiu com voz rouca:
mande outro almoço para o quarto. Comi muito cedo. Naquele instante, mudou sua aparência para o bronzeado Enzo. Como um cavalheiro que morava em um quarto luxuoso com 2 servos, era impossível para ele instruir pessoalmente o servo na porta. Sim, senhor, um almoço definido. Algum pedido especial? O servo nativo pegou papel e uma caneta e começou a registrar enquanto perguntava com um estranho sotaque loenense. Klein usou um sotaque loenese igualmente estranho. Tendo a carne refogada como prato principal, combine com uma taça de espumante com gelo e limão. Incluo 2 refeições para os servos? Perguntou o servo nativo, seguindo o procedimento habitual. Klein ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer, sim. Após encerrar a conversa, fechou a porta e rapidamente montou um ritual, trazendo Enzo e Ludiel de cima da névoa cinza para o mundo real. Quanto à fome rastejante e à palavra do mar, ele as deixou temporariamente na pilha de lixo. Uma estava morrendo de fome e a outra mal resistia à vontade de cantar. Depois que Klein controlou as marionetes para limpar seu quarto, alguns atendentes vieram entregar o almoço. Logo, toda a sala foi preenchida com sons de talheres batendo no prato e um suave som de mastigação. Depois de algum tempo, Klein largou os talheres, pegou o guardanapo e limpou a boca. Satisfeito, ele se inclinou para trás e balançou a cabeça, impotente. Se isso continuar, vou realmente engordar. As 2 marionetes já haviam perdido a capacidade de comer, mas para esconder esse fato, Klein não teve escolha senão adicionar refeições de servo. Como ele não estava disposto a ver a comida ser desperdiçada, só poderia tentar comer tanto quanto pudesse. Felizmente sou um sem rosto. Klein cobriu a boca enquanto arrotava antes de beber o último gole de vinho espumante. Só neste momento ele sentiu que havia se recuperado. Agora tinha energia para considerar os vários detalhes de sua viagem à cidade de Calderon. O caminho do saqueador é verdadeiramente assustador. Apenas um amuleto criado a partir de um verme do tempo é capaz de alcançar efeitos tão incrédulos. Como o rei dos anjos, é óbvio o quão aterrorizante é o blasfemador Amon. Mesmo um avatar não é fácil de lidar. Felizmente, eu não fui corajoso. Eu sabia que deveria imitar aqueles com experiência e fugir diretamente para o continente sul. O verdadeiro criador dá grande importância a mim. Ele fez com que o devorador de cauda Ouroboros corresse diretamente. Isso dá a sensação de viajar no tempo. Os anjos em murais antigos estão saindo e parando diante de mim. Felizmente, ainda consegui encerrar diretamente a convocação. Assim que Klein pensou nisso, sua expressão afundou ao descobrir um problema sério. Ouroboros é um rei dos anjos do caminho do monstro. Isso também significava que ele podia ver diretamente a singularidade dele. Ele podia ver a névoa branco-acinzentada e ver a porta ilusória formada por luzes esféricas e os vermes transparentes e translúcidos que formavam as luzes esféricas. O que isso realmente implica? O anjo do destino que sobreviveu desde a segunda época deveria saber de alguma coisa. E o verdadeiro Criador provavelmente sabe mais. Poderiam eles ser capazes de dizer que eu sou o mestre do misterioso espaço acima da névoa cinza? Independentemente disso, a importância que eles atribuem a mim aumentará. Klein cerrou o punho direito. Ele se sentiu sortudo porque, fosse a Rosa da Redenção ou a Ordem Aurora, eles ainda não tinham se fixado em nenhum dos crentes do louco. No entanto, durante a caótica batalha fora de Bayan, quando ele ainda estava ativo como German Sparrow, jogou fora a luva Tinder, que havia sido corrompida pelo verdadeiro Criador, para tentar atrair um santo da Ordem Aurora. Isso pode muito bem ter levado o aventureiro maluco a entrar na lista de suspeitos.
Pelas pistas que se estendem de German Sparrow, estão a Almirante das Estrelas, a Contra-Almirante Iceberg, Danites e Anderson. Todos eles serão investigados pela Ordem Aurora. Eu tenho que avisá-los. Klein exalou lentamente e levantou-se, preparado para passar por cima da névoa cinza. Do seu ponto de vista, a perseguição de German Sparrow pelos militares, a Igreja das Tempestades, a Escola de Pensamento Rosa e o Episcopado Luminoso foram todas diferentes. Os crentes do verdadeiro Criador eram bastante loucos e tinham um Rei dos Anjos, um líder que era bom em investigar os segredos do destino, ativo no mundo real. Dessa forma, não importava se Ketoa e companhia estivessem no mar, dificultando a captura. Ainda havia o risco de serem encontrados. Entre eles, a Contra-Almirante Iceberg Edivina e o caçador mais forte do Mar da Névoa, Anderson, não eram pessoas com quem Klein se preocupasse muito. Eles sabiam pouco, nada que apontasse para o problema central. Nada aconteceria além da necessidade de considerar se o bando de lunáticos da Ordem Aurora empregaria métodos extremos no processo de interrogatório. Balan Oeste, Estado do Norte. Na cidade de Kukawa governada por mais Anches. Danites, que mastigava carne assada, fez uma pausa repentina. Ele ouviu o Senhor Louco transmitir-lhe o aviso de German Sparrow. Tenha cuidado com o Episcopado Luminoso. Tenha cuidado com a Ordem Aurora, principalmente esta última. Preste atenção especial. Além disso, avise Anderson Rude e também Edivina Edwards. Tenha cuidado com o Episcopado Luminoso. Tenha cuidado com a Ordem Aurora. Quantos já foram? Os militares, a Igreja das Tempestades, a Igreja da Noite Eterna, a Escola de Pensamento Rosa. O que German Sparrow fez? Por que ele ofendeu tantas facções? Merda! A expressão de Danites congelou antes de fazer uma careta. Ele não tinha ideia de que a pessoa mais forte dos 7 almirantes piratas havia mudado. Em frente a ele, Anderson largou a faca que usava para cortar carne, ergueu as sobrancelhas e perguntou curioso: "Você se lembrou de alguma coisa?" Danites respirou fundo secretamente e perguntou após alguma deliberação: "Você já ouviu falar da Ordem Aurora?" Ele não tinha certeza se Anderson sabia. Afinal, a Ordem Aurora era uma organização bastante secreta no início. Sua reputação foi posteriormente construída no reino de Loen. Anderson riu. "Na verdade, estou mais surpreso que você saiba dela." Sua capitã lhe contou? Sem esperar a resposta de Danites, ele penteou o cabelo curto com o dedo e continuou: "Eles acreditam que o Criador é onipresente. Tudo tem divindade. Eles acreditam que a vida nada mais é do que uma jornada espiritual. Contanto que alguém esteja disposto a ouvir suas pregações, compreender, descobrir e reunir a divindade, eles eventualmente se tornarão anjos para transcender a realidade." Tal ideia não parece ruim, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que eles acreditam no verdadeiro Criador. Ao ouvir isso, Danites não pôde deixar de zombar. "Você sabe bastante, apenas um pouco menos do que eu." Anderson imediatamente curvou as pontas da boca e disse com um sorriso radiante: "Claro. Certa vez, entrei para uma organização em Intis. Eles esperavam mudar a sociedade, o mundo, fazer com que o sobrenatural não fosse mais secreto e ficar exposto para todos verem, para se tornarem verdadeiros governantes. Eles são chamados de Ordem da Cruz de Ferro e Sangue e também acreditam no verdadeiro Criador." A expressão de Danites congelou enquanto suor frio escorria de sua testa. Ponto.